Sejam muito bem-vindos ao resumo da sexta semana de 2026. E como eu tinha adiantado na semana passada, essa semana teríamos a volta do recesso parlamentar e também do judiciário. Então tivemos a volta das atividades dos nossos deputados, senadores e ministros e afins. Graças ao bom Deus não vamos falar mais de só Banco Master, temos outros assuntos aqui para repercutir. Então, sem muitas delongas, vamos direto para essas notícias que repercutiram nessa semana. Você já fez cruzeiro? Eu ainda não tive essa oportunidade, mas disse que é uma atividade muito legal. E que normalmente funciona da seguinte maneira: você embarca em algum porto específico e ele vai caminhando aí até chegar numa outra cidade. Nessa cidade ele para, desembarca os passageiros que querem parar lá na cidade, os que não querem ficam lá dentro do cruzeiro curtindo, etc. Aí, os que estão lá fora têm hora para sair e tem hora para voltar. Se chegou a hora de voltar e você não está lá, o cruzeiro vai embora e deixa você lá, literalmente, a ver navios. Inclusive tem alguns vídeos aí no YouTube, você vê aí late passenger, passageiros atrasados, e realmente o navio vai embora e não tá nem aí. Acontece que, algum tempo atrás, aí umas semanas atrás, muitos passageiros ficaram atrasados. E aí um cruzeiro falou: ué, tem alguma coisa errada, porque atrasar 2 faz parte. Porém, uma boa parte dos nossos passageiros tem alguma coisa errada. Pois bem, Ilhéus, uma cidade que fica, se não me engano, no sul da Bahia, a cidade de Jorge Amado, então tem ali Dona Flor e seus 2 maridos e outras histórias do cancioneiro brasileiro, né? Era uma dessas cidades na qual os cruzeiros do MSC paravam, né? Então eles param lá, os passageiros descem, os que querem, como eu falei, os que não querem ficam dentro do cruzeiro e vão fazer passeios. Para agilizar esse transporte, até interesse da própria operadora de cruzeiros, ela fazia a contratação de alguns transfers, alguns ônibus ou vans, enfim, para justamente levar os passageiros, já com pacotes contratados de turismo, para determinados locais. Pois bem, o que aconteceu foi que os taxistas da região olharam e falaram: pô, você cruzeiro, operadora de cruzeiro, contratar os transfers, está prejudicando a gente, a nossa categoria de taxistas, porque assim os cruzeiristas, os passageiros, não pegam a gente taxista, né? E aí eles tiveram a brilhante ideia de: os passageiros não vão conseguir voltar para o cruzeiro se a gente fechar o acesso para o porto. E assim eles fizeram. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Então os taxistas da região fizeram um bloqueio ali ao Porto do Malhado, que é o porto de Ilhéus que dá acesso justamente aos cruzeiros. Consequentemente, uma penca de passageiros ficou aí com o check-in atrasado, não conseguiu voltar a tempo. E o que acontece é que cruzeiro, avião, funciona muito semelhante, inclusive. Eles têm horários para tudo, horário para sair, para embarcar, para voltar. E se você tem uma manifestação dessa, você atrasa toda a operação, porque, por exemplo, assim como um avião no solo, se ele ficar 1 minuto a mais, ele vai pagar para a administradora do aeroporto, mesma coisa, o porto quer a vaga dele livre. Se você, portanto, mantém um bichão gigante desse aqui ocupando várias vagas, você vai ter que pagar mais. E aí a MSC olhou e falou: ok, justo vocês quererem fazer essa manifestação. Também é justo que eu tome a decisão de retirar Ilhéus da rota de cruzeiros para os anos 2026, 2027. Pois é, aí o que aconteceu foi que a MSC declarou que não estão previstas escalas em Ilhéus na temporada 2026-2027 da América do Sul, devido a desafios significativos relacionados aos altos custos, aí faz parte, infelizmente é Brasil, além de adequação de itinerários, justamente depois que aconteceu esse imbróglio envolvendo os taxistas da região, né? Qual que é o problema aí? Fala de política, eu falo de turismo aqui, né? Necessariamente, só quando o turismo tem alguma coisa a ver com política. Então, qual é o problema aqui? Que é uma manifestação, todo mundo tem o direito a fazer manifestação, porém aqui a gente vê realmente uma diferença cultural, né? De como algumas pessoas tratam o estado, a política brasileira, né?
Você se lembra aqui em São Paulo, quando surgiu o Uber também, que tivemos manifestações de taxistas, queimava o carro do Uber queimava os taxistas, enfim, era sempre uma rebeldia, porque algumas categorias porque querem manter privilégios e reservas de mercado. Não pode contratar um transfer, uma van, um ônibus, tem que usar o nosso serviço, porque o nosso serviço aqui, ó, é chanceladinho, tem o carimbo, prefeitura, faça alguma coisa por nós. E na faculdade de Direito o professor falava, o Estado não é o provedor universal, não é o segurador universal, a gente também tem que saber lidar com a vida. E a melhor forma de você conseguir cliente é dando um serviço melhor. Claro, todo mundo quer o lucro, mas imagina aí a MSC Cruzeiro, eu vou olhar e falar, deu o horário, não chegou aqui, estamos indo embora com metade dos passageiros parados. Tem que prestar um serviço de qualidade justamente para garantir o retorno. Então você, obviamente, fazendo a matemática para que você tenha o seu lucro, porque não é caridade, é empresa. Você tendo o seu lucro, você também tem que atender da maneira adequada para que o cliente volte. E se o cliente opta em não contratar o seu serviço, ou você melhora, ou o seu serviço não é mais adequado para a sociedade. Eu estava aqui pensando, enquanto fazia esse roteiro, eu acho que faz pelo menos uma década que eu não entro num táxi. Né? O Uber, eu tenho um carro, mas o Uber também fazia muito sentido. E aí? Os taxistas podem pleitear que se proíba as outras formas de transporte e mobilidade urbana porque eles têm o carimbo, a chancelinha do poder público? Né? Tô falando taxista aqui, mas vou falar da minha profissão também, reserva de mercado. Contrato social precisa ter assinatura do advogado. Pra quê? Alguém, por gentileza, aí nos comentários, fique à vontade para tentar justificar o injustificável. Porque precisa, por conta da qualidade. Meu irmão, hoje você coloca contrato social na internet, aparece de montão, tem inteligência artificial. O fato da OAB ter conseguido uma lei, um artigo na lei, que obrigue a existência da minha assinatura ou de um colega meu num contrato social, nada mais é do que uma reserva de mercado. Só para que, quando se fizer uma alteração contratual de uma empresa comercial, você tenha que contratar um advogado e ele ganhar um dinheirinho ali só para fazer literalmente uma assinatura. Isso daí não faz sentido. Serviços e produtos têm que atender demandas da sociedade. Se não for dessa maneira, aí realmente tem que mudar. Ou eu saio daquela profissão, tem muita gente que fala da inteligência artificial, por exemplo, né? Ou eu me adequo, ou eu mudo. Infelizmente, é assim que funciona. Agora, arcaico mesmo e lamentável é realmente ficar fazendo piquete, querendo que a prefeitura proteja uma categoria contra os avanços da sociedade. Isso porque foram os taxistas que ficaram prejudicados? Obviamente, eles não vão ter agora nenhum passageiro para pegar. Porém, vocês estão esquecendo aí dos guias de turismo, lembrando que um cruzeirinho desses aqui são 4, 5 mil pessoas que chegam de uma hora para outra na cidade. Então, é muita gente. Faz passeio na cidade, precisa ter um guia de turismo. Bar, restaurante, loja de artesanato, lembrança, comércio em geral. Toda essa galera aqui ficou prejudicada por uma decisão aí, normalmente de um sindicalista que falou, vamos fazer assim, impor a nossa vontade contra a MSC malvadona. Enfim, de qualquer maneira aí, a MSC vai achar outro lugar na Bahia, Salvador, Porto Seguro, enfim, qualquer cidade também que consegue ter condições de receber um bichão desse, um trambolho desse. Mas existem outras cidades na Bahia que podem suprir essa demanda. E por conta de muitas pessoas aí, portanto, vão perder emprego, vai ter gente desempregada, obviamente. Ilhéus per si já tem aí uma demanda turística que não necessariamente só pelos cruzeiros, uma cidade de 200 mil habitantes, né? Uma cidadezinha minúscula, mas querendo ou não, você tem aí um golpe forte aí no turismo por conta de uma categoria específica. Como eu falei, não tem necessariamente uma consequência nacional na política, mas eu achei interessante da gente comentar aqui para justamente pensar isso. Como que o brasileiro pensa, olha para o Estado como se ele fosse a mãe de todos nós e aquela avezinha que vem com a comida para os filhotes. Não é dessa maneira não, a gente também tem que andar com as próprias pernas e lembrar que as nossas atitudes têm consequências. Nesse caso aqui, a atitude de alguns ferrou muitas pessoas, quase uma cidade inteira.
Uma outra notícia também que chegou nessa semana, como falei, foi a volta dos trabalhos dos deputados. Então os deputados acordados dos seus sonhos eternamente, deitados eternamente em berços esplêndidos, voltaram para o Congresso Nacional. E por se tratar de um ano eleitoral, já vieram com o pé no acelerador. E tivemos aí a publicação por Rogério Correia, um deputado federal do PT de Minas Gerais, mostrando pausa. Você sabe aí, eu já falei em vários resumos da semana que o Banco Master é um imbróglio. Ninguém quer ter contato com Daniel Vorcaro, porque sabe que ali é tipo Chernobyl. Tem uma foto do lado dele, isso é ruim. De qualquer maneira, Rogério Correia, deputado, publicou uma foto, na qual eu vou tentar dar o zoom aqui, vou tentar abrir um novo separador. A qualidade, obviamente, não vai ser das melhores, mas vocês podem ver aqui o Daniel Vorcaro com o minoxidil em dia, o Jair Bolsonaro e Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central, indicado por Jair Bolsonaro. Mostrando aí, de acordo com essa foto aqui, que os três eram amiguinhos, né? Acontece, claro, tudo com o intuito de associar a imagem de um e outro e fazer uma associação aqui de que esse daqui só cresceu porque teve aí bom contato com esse daqui, que era presidente do Banco Central à época, que passou a mão aí desses lindos cabelos aqui gigantescos que a IA colocou turbinado. E como eu falei, já adiantei aqui, essa foto é uma montagem. Aí o Photoshop ou IA, sei lá, mas é uma montagem. Essa foto aqui não aconteceu de fato, né? Então você vê aí uma tentativa de manchar a imagem de outra pessoa fazendo essa associação aí. Em se tratando, portanto, de uma foto que não é verdade, agora eu posso diminuir o zoom aqui que a gente não está tão cego. Em se tratando de uma foto que não é verdade, ele apagou. Porém, na internet, a menos que você apague em 1 milésimo de segundo e olhe lá, o print é eterno. Olha lá, Vorcaro, Bolsonaro e Campos Neto. A foto é o retrato da roubalheira do Banco Master. E a papudinha vai ficar pequena para tanto cidadão de bem. Então, como falei aqui, a foto, em momento algum aqui se mencionou que, observação, imagem feita por intermédio de inteligência artificial, imagem editada, montagem, nada disso. A foto, como se de fato esse encontro estivesse acontecendo, mostrando aí a relação, dizendo que a roubalheira do Campo Master só aconteceu por conta dessa relação intrínseca aqui, e parece que eles estão bem juntinhos. E aí sugerindo que a papudinha, local no qual o Bolsonaro está lá recolhido, vai ficar pequena de tanto cidadão de bem que, segundo a insinuação aqui do Rogério Correia, todos eles irão ter esse mesmo destino. Como eu falei, ele apagou, porém, como o print é eterno, não tem como desapagar, não tem como dizer que não publicou. Como eu disse, é uma foto falsa, em momento algum foi tido a delicadeza de anotar que, olha, essa imagem é meramente ilustrativa. Era como se fosse verdadeira. E como eu falei, ninguém quer ter uma associação com Daniel Vorcaro. Quem tirou selfie com ele hoje já deve ter deletado, não quer aparecer de maneira nenhuma para não ser aí relacionado com ele. Então quando você faz aqui, você tá na má fé mesmo, você tá querendo dizer, ó, é tudo farinha do mesmo saco. As gírias antigas que meu pai e minha mãe falavam. E aí, então, Carlos Bolsonaro, o filho do Bolsonaro, disse o seguinte, e aí? O PT, que falava tanto da necessidade de regular as mídias, né, para poder fazer com que a verdade prevalecesse nas redes sociais, né, publicou, e aí? Vai ter uma investigação, né, como aconteceu contra os bolsonaristas? A investigação depende de representação. Vai lá, faz uma representação, quem se sentiu ofendido, e vamos ver. Mas é óbvio que não. O Supremo Tribunal Federal não vai abrir um inquérito gigantesco como foi o inquérito das fake news. De qualquer maneira, como eu falei, os deputados voltaram a trabalhar, ou pelo menos a frequentar o Congresso Nacional. E na CPMI do INSS, o Rogério Correia, quem publicou essa foto, estava lá. E aí tivemos um embate, adoro esses embates aqui, essas baixarias da política, o embate entre o Maurício Marcon, que é do PL do Rio Grande do Sul, e o Rogério Correia, que é do PT de Minas Gerais. Ao ter a palavra, o Maurício Marcon disse o seguinte, vou citar o nome do deputado, o deputado Rogério Correia, o deputado fake news, para que ele possa usar o artigo 14 e dizer para todo o país porque ele produziu
uma peça fake produzida por inteligência artificial. É um leão aqui, uma águia, incomoda todo mundo, mas chega na hora de debatermos no Twitter, ele vai lá e bloqueia. E aí, o Rogério Correia, toda vez que você é citado nominalmente na Câmara, na fala de um colega, você tem direito à resposta. O Rogério Correia, então, tendo sido falado, nomeado especificamente pelo Marcon, pediu a palavra e ele disse o seguinte: é fake news que eu produzi a foto com o Vorcaro, mais Campos Neto e mais Bolsonaro. Essa foto está viralizada por todas as redes e todo mundo já viu antes de eu reproduzir. Então a defesa dele foi de que ele não produziu e que essa foto já estava em circulação aí durante muito tempo. Se não tivesse problema, não teria pagado. Mas, de qualquer maneira, ele continuou. Segundo, se o deputado ficou tão sentido porque eu bloqueei, vou desbloquear, aguentar essa voz rouca de tanto falar mentiras e fake news contra o governo do presidente Lula e rir como uma hiena, e rir da própria desgraça, inclusive da prisão de Bolsonaro na Papudinha. Continue rindo, deputado hiena, da sua própria desgraça. Baixarias do Congresso Nacional. Mas aí demonstra, né, que nem sempre aqueles que defendem a verdade nas redes sociais são aqueles que, de fato, as produzem, né? E aí a gente vê que essa conversa de censura, não, que eles chamam regulação social das redes, na verdade é um papo de censura mesmo, censurar quem não quer, e o resto é tudo produzidor de fake news. E aí você percebe, né, uma coisa que eu já venho escutando há muito tempo: notícias falsas e falsidades existem desde que o mundo é mundo, não foram as redes sociais que as criaram e sempre foram utilizadas por ambas as partes, né? Eu trabalho um pouquinho com direito eleitoral, então a cada 2 anos vem eleição e aí eu ouço algumas histórias que demonstram que política realmente, o jogo é sujo mesmo. Eu já vi, por exemplo, candidato fazendo ações que são proibidas pelo TSE, mas a proibição é assim: não faça mais, ou se fizer uma multa de R$2.000. Aí a pessoa faz e paga os R$2.000, mas o importante é o dano que ela causa para o outro candidato. Por exemplo, eu vi a história de um candidato na Baixada aqui de São Paulo, no qual ele não tinha muita probabilidade de eleição, de ser de fato eleito. Então, faltando um dia para a eleição, ele fez um jornal, como se fosse um jornal de bairro, e passou para todo mundo, assim, saiu distribuindo na cidade. O candidato, primeiro lugar nas pesquisas, o candidato desistiu e não será mais candidato. Então, amanhã, no dia da eleição, não precisa votar nele. E distribuiu para todo mundo. E aí, o estrago já está feito, vai entrar com ação, representação, pedir para o TSE tirar, já acabou, o estrago já foi feito. Aqui é a mesma coisa, retirar do ar essa foto, o estrago já foi feito, essa associação aqui para os seguidores, né? Até mesmo porque, imagina, você é um dos seguidores do Rogério Correia, você viu a publicação, se indignou, foram 63 mil visualizações, 63 mil pessoas viram, se indignaram, deve ter comentado, etc. Passou, nunca mais vai ver essa publicação e sequer vai ter a informação de que essa foto é falsa. Portanto, o dano já foi causado, né? Então, fake news existem, são ruins, são utilizadas por todos os lados. Eu só acredito que ir pela parte da regulação das redes sociais não é a parte mais adequada, porque eu sempre falei isso, inclusive em junho do ano passado, quando o STF se debruçou sobre o Marco Civil da Internet, já existe regulação suficiente, basta cumprir. Aí se não cumpre é outros 500 aí, mas esse é o mal do Brasil, muita lei e pouca efetividade. De qualquer maneira, aqui demonstra que esse ano vai ser muito interessante a gente ver a relação das eleições com a inteligência artificial, principalmente em relação aos deepfakes. Você, que nem eu aqui, já tá com meus cabelos brancos, já tá mais tempo aqui na Terra com mais sabedoria. Deepfakes são vídeos feitos pela inteligência artificial utilizando voz e rosto, a fala, a voz, a imagem de outras pessoas. Então você coloca aí, hoje a gente tem diversas ferramentas de IA que criam quase que instantaneamente vídeos de pessoas com a voz que você quer falar, com a sincronia labial, dizendo o que a pessoa nunca disse. Então você imagina aí, não estou falando da propaganda eleitoral que vai na televisão e na rádio, estou falando essa daqui, ó, que vai
no Zap, que vai no Twitter, você fazer aí um vídeo, por exemplo, do próprio Vorcaro com o Bolsonaro animado, colocar essa foto animada aqui para deixar a pessoa com mais dúvida. Eu já sou um daqueles senhores que às vezes tem dúvida, não sei mais se é real, se é IA, tá? Eu tô nesse grupo. Imagina a quantidade de outras pessoas que também estão nesse grupo aí, como que vai ser, portanto, a difusão de verdades ou mentiras nessas eleições. Vai ser de fato um desafio para o TSE, que vai estar sob a presidência do Cássio Nunes Marques esse ano. Vai ser um senhor desafio que vale a pena a gente acompanhar e verificar como o TSE vai lidar com a relação fake news, IA e internet. Vocês se lembram que ano passado a Rumble e a Trump Media entraram com um processo contra Alexandre de Moraes lá na justiça americana? Rumble, para quem não sabe, é tipo um YouTube, só que série B, né? Mas que é bastante famoso lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil nem tanto. E aí eu lembro do imbróglio que o Monark, ele fez um canal no Rumble, esqueci o nome do jornalista também que está lá, do Terça Ali, Alan Santos também tinha uma plataforma no Rumble. Aí o Moraes falou, pode não, pode cancelar aí o canal dessas pessoas. Aí o Rumble falava, mas essas pessoas estão nos Estados Unidos, né? Estão fora da jurisdição americana, da jurisdição brasileira. Tá? Mesmo assim o Moraes falava, não, tem que deletar sob pena de cancelar o funcionamento da Rumble aqui. De qualquer maneira, depois que esses dados foram vazados para todo mundo, né, o Twitter Files principalmente, que demonstrava que o Alexandre de Moraes mandava um e-mail dizendo, bloqueia tal pessoa e não fala que fui eu que pedi. Não fala que foi por ordem do Supremo Tribunal Federal, fala que foi por violação das normas da comunidade. Depois que tudo isso aí vazou, o Rumble e o Trump Media entraram com uma ação lá dos Estados Unidos para responsabilizar Moraes por conta de censura e outros atos afins a cidadãos americanos e pessoas que, embora não sejam americanas, estejam no território americano. E aí, diferentemente do que aconteceu aqui no Brasil, o caso seguiu a forma como deveria ter também seguido o Alexandre de Moraes. Manda o caso lá da Justiça Americana para o Departamento de Estado, que é como se fosse o Ministério de Relações Exteriores dos Estados Unidos, que é presidido hoje lá pelo Marco Rubio. Depois que recebeu lá, viu que tá tudo certinho, os carimbinhos, tudo bonitinho, o Departamento de Estado manda para o nosso Ministério das Relações Exteriores, que olha, vê se tá tudo bonitinho o carimbo, e manda para o STJ, que é o órgão competente para dar a ordem de cumprimento. Então, começou o processo lá nos Estados Unidos. Para que uma pessoa se defenda no processo, ele precisa ser citado. E aí, então, não tem como oficial dos Estados Unidos vir aqui para o Brasil fazer a citação. Então, ele pede para o Brasil, através de acordos internacionais, para que algum brasileiro faça, algum oficial de justiça brasileiro faça essa intimação. Uma vez intimado, abre-se o prazo para que Alexandre de Moraes, lá na Flórida, se defenda. Essa é a lógica. O que aconteceu? Foi Justiça Americana, Departamento de Estado, Ministério das Relações Exteriores foi para o STJ. No STJ, o Paulo Branco Gonet, o Procurador-Geral da República, ele pediu para que o STJ rejeitasse essa notificação. Achei super estranho isso aqui, tá? Mas também o Brasil já virou uma coisa tão maluca. Ele pediu para que essa intimação não fosse cumprida, porque, de acordo com a ideia do Gonet, pelo menos que ele entende, o ato que o Alexandre de Moraes fez foi personificado não pelo Alexandre de Moraes, mas sim pelo Estado brasileiro. Então era o Brasil que estava determinando através de um agente público, não a pessoa do Alexandre de Moraes. Acontece que, aí aqui é a parte advogado, né? Ele só tinha que pensar o seguinte, tá com os carimbos certinhos, né? Veio do órgão competente, então manda citar. O mérito da questão, aí o Alexandre de Moraes que tinha que fazer a defesa lá nos Estados Unidos, para falar justamente isso aí. Olha, eu sou juiz, então eu atuei de acordo com a norma do meu país. Isso aí é o mérito. Ele tem aqui, o PGR tinha que olhar só a formalidade. Olha, realmente, parece que veio dos Estados Unidos, o Ministério das Relações Exteriores deu o carimbinho aqui, manda. Mas ele saiu em defesa do seu amigo. E aí, olhando tudo isso aqui, o Rumble falou, é? Vou fazer, quem com ferro fere, com ferro será ferido.
e aí pediu, falou, olha, eu tentei pelo modo correto, mas vamos fazer pelo modo que o Alexandre de Moraes entende que é o adequado. Manda um e-mail. Né? Manda um e-mail para o próprio Alexandre de Moraes lá, o e-mail que tiver lá no contato@stf.jus.br e boa sorte. Né? E aí, consequentemente, uma vez que enviar, se de fato for acreditado, não, se de fato for aceito pela Justiça da Flórida, pode ser que essa intimação venha por e-mail, por mais que seja, na minha concepção, equivocado, mas você vê, o próprio Gonê aqui também está usando a lei para poder beneficiar o seu colega. Né? Enfim, e se acontecer de fato essa intimação, o processo lá na Flórida vai correr à revelia de Alexandre de Moraes, que ao ser instado ele disse que não vai se manifestar, porque nada que acontecer vai intimidá-lo. Né? Então esse processo vai correr normalmente lá, e aí ele vai possivelmente ser processado à revelia, embora tenha tido a oportunidade de se manifestar, mas utilizado aqui a jurisdição brasileira para tentar se esquivar. Por que o STF o Moraes está sendo processado? Por conta daquelas censuras e ordens ilegais que eu falei. De qualquer maneira aqui, achei um fato interessante da gente mostrar, né, que você está usando o próprio feitiço contra o feiticeiro que a convocou, que conjurou. Né? Um fato interessantezinho. Mas esse processo, como eu falei, está logo na fase inicial. Tá? Ainda nem citou a pessoa para fazer a defesa. Então ele vai continuar a revelia do Moraes, vai ter as suas consequências, e tendo qualquer consequência eu trago aqui a notícia correndinho para vocês saberem o que aconteceu, qual foi o desfecho desse caso da Rumble. Para você que estava, sei lá, hibernando e não viu nem o começo do vídeo, deixa eu te contar um segredo. Esse ano é ano eleitoral. Então, teremos eleições para deputados federais, senadores, dependendo se você é de Brasília, deputados distritais, governadores e presidente da República. Na parte do presidente da República, o nosso presidente já declarou que vai ser candidato à reeleição, possivelmente aí indo para um 4º mandato. E aí saiu uma notícia assim de ordem importantíssima. O presidente Alexander Lukashenko, que é presidente ditador do Belarus, ou para o pessoal que já está há mais tempo aqui na Terra, a Bielorrússia, né, como era chamado na época da União Soviética, a Bielorrússia, declarou apoio a Lula e disse que aqui nós teríamos uma eleição tranquila. Ah, meu Deus do céu. Ele disse o seguinte, que Belarus, se necessário, fará todo o possível para garantir que as eleições no Brasil ocorram em um ambiente pacífico, no interesse do povo brasileiro. Olha, americano, ato falho. No povo brasileiro. Né? Gente, isso foi uma ameaça? Porque a Bielorrússia aqui, ela é um país beligerantezinho. Para quem não sabe, a Bielorrússia, ou Belarus, é um estado tampão que existe ali entre a União Europeia e a Rússia. O estado tampão é como se fosse um pelego. Pelego é aquela pele que tem entre o cavalo e a sela, justamente para que esse atrito aqui não machuque o animal. Né? Então aqui é a mesma coisa. Você tem a Bielorrússia aqui, que é um estado tampão para justamente não ter esse embate, esse atrito direto entre a Rússia e a União Europeia. A Ucrânia, até anos atrás também era um desses estados tampão, quando ele se rebelou e disse não a Moscou foi lá e invadiu. Os estados bálticos também a mesma coisa, Finlândia, então eram todos estados tampões, justamente para não ter fronteira direta, tal qual acontecia aqui na Alemanha, quando era dividido. Isso aí acontece em tudo quanto que é país grande, então você tem, por exemplo, a Rússia e a China, por exemplo, tem a Mongólia no meio, enfim, estados tampões servem para isso. E quem declarou apoio para o Lula foi o bielorrusso, o Alexander Lukashenko. Lembrando que ele é um show de democracia, é um ótimo apoio. Eu não sei se isso é um fã ou um hater, porque essa declaração assim, não sei se ajuda ou se prejudica o Lula. Porque aqui você tem um Estado internacional declarando apoio para você, mas que, obviamente, todo adversário do Lula vai falar: olha, Lula representa o lado ruim da história, olha os aliados do Lula, olha o Alexander Lukashenko, tá no governo desde 1994 até hoje. Tem gente que está nos assistindo que nasceu depois de 94.
Então pense que Lukashenko já estava no governo do Belarus antes de você nascer, né? Então ele já teve aí 5 tentativas, tentativas não, né? Tentativas bem sucedidas de eleição, todas elas manchadas por denúncias de fraude, e o governo ali muito tranquilo, né? Marcado por perseguição, censura e tortura. Então é um apoio aí que eu falei que eu não gostaria de ter, não. Mas de qualquer maneira é aquela coisa, o cara fala ali sem pensar necessariamente nas consequências internas aí. E aqui tem a fotinha dos dois, quando 2001, quando Lula foi visitá-lo lá em Belarus, 2010, perdão. E você vê que o Lukashenko já era presidente nessa época aí. O Brasil tá caminhando para isso aí, já vai para a 4ª eleição do cidadão aqui. De qualquer maneira, mais uma repercussão das eleições, né? E normalmente os chefes de estados costumam ficar caladinhos justamente porque vai que elege o outro, né? Por exemplo, o próprio Lula, que era contra a eleição do Trump, e o Lula ficou numa situação ruim, porque o Trump foi lá e foi eleito. Então, normalmente, os países ficam caladinhos, mas nesse caso aqui, o Lukashenko declarou o apoio a Lula e ainda disse que, se depender dele, faremos todo o necessário para garantir que as eleições ocorram no ambiente pacífico. Estranho alguém falar de ambiente pacífico, sendo que o próprio país dele não sabe o que é paz desde pelo menos 2022. Acho que foi quando começou a guerra na Ucrânia aí. É fã ou hater, eu não queria esse apoio não, mas, de qualquer maneira, mais um ditador aí declarando apoio ao nosso presidente da República. Nessa segunda-feira, a Câmara, como eu falei, voltou ao trabalho e já aprovou a medida provisória 1313 de 2025, que cria o Programa do Gás do Povo. E aí, no dia seguinte, na terça-feira, o Senado Federal também colocou essa medida provisória em votação e aprovou também, consequentemente, o Programa Gás do Povo. É ano eleitoral, meus amigos, e consequentemente agora é a hora que os nossos políticos vão usar o nosso próprio dinheiro para convencer-nos a votar neles. Pois bem, aqui nós temos inclusive eu fiz um vídeo essa semana mostrando quanto vai custar aí a reeleição tanto do presidente da República quanto dos nossos deputados e senadores. Não estou falando de gastos com campanha eleitoral, estou mostrando esses benefícios aqui, o Gás do Povo, a Luz do Povo, Reforma Casa Brasil, Minha Casa Minha Vida, Pé de Meia. Mostrei lá que a conta vai ficar bilionária. Mas vou falar só desse aqui hoje, porque aconteceu nessa semana. Então, o Programa Gás do Povo foi aprovado e tem como função, segundo eles, combater a pobreza energético-alimentar. Meu Deus do céu, é cada nome que essas pessoas criam, mas é o seguinte, a pessoa que não tem condição de ter um gás fica, consequentemente, prejudicada de ter acesso à alimentação mais proteica. Então, o governo, na época, vamos dar um passo para trás, na época Jair Bolsonaro criou o Vale Gás. Então, as pessoas lá do Cade Único teriam direito a receber uma graninha para subsidiar o gás. Aí Lula foi lá e refez o programa, unificando no Gás do Povo, que agora você vai ter direito até 6 recargas de botijão por ano, dependendo do tamanho da sua família. Então, se tem uma família grande, consequentemente, você vai consumir mais gás. E aí, tendo uma demanda maior, você pode até ter 6 recargas free para você ter o gás. Free entre aspas, né? Porque a gente sabe que não existe almoço de graça. Já estou falando de dinheiro, vamos falar aqui então sobre o Vale Gás, que atendia 4,4 milhões de pessoas. Naquele esquema que eu falei, você recebia um voucher para poder fazer a troca em algum local, uma distribuidora autorizada. E por conta disso aqui, 4,4 milhões de família, esse programa tinha um custo de 2,6 bilhões de reais. Então era free entre aspas, né? O Gás do Povo, o Lula deu uma aumentada aí, né? Colocou o pessoal do Cade Único, obviamente, mas tem mais alguns beneficiários. Pulou então dos 4 milhões do Vale Gás para 15 milhões de famílias. Então são 15 milhões de famílias que vão ter o direito de até 6 recargas de botijão de gás por ano, como falei, dependendo do tamanho da família. O custo também, como eu falei aqui, são de 4 milhões para 15 milhões, você obviamente pode imaginar que o custo também deu uma aumentada grande. Então o Vale Gás, que custava 2,6 bilhões de reais
em 2025. Agora o Gás do Povo, que é esse programa aqui, vai custar 5,1 bilhões de reais em 2026. Fazendo as contas aqui, um pouquinho menos do que o dobro, mas é realmente uma coisa alta. No vídeo que eu falei, até comentei, o intuito é louvável, né? Ninguém aqui tem o intuito de, não tem que ter solidariedade, né? A gente só tem que ter parcimônia também com dinheiro alheio. Caridade com dinheiro alheio é lindo, né? Mas você também não pode espoliar quem tá criando a renda aí, porque senão depois vai todo mundo virar beneficiário de programas sociais, aí vai dar merda. De qualquer maneira, você pode achar o programa legal, né? Mas os políticos e até mesmo a gente de sociedade tem que ter a clareza de que eu falei free e não tem isso, né? Todo o nosso serviço, inclusive eu vi um vídeo do Ricardo Rose faz um mês, ele mostrava aí a farsa do serviço público gratuito, que na verdade é tudo pré-pago. Você é espoliado ali, o governo pega o seu dinheiro, gentilmente, claro, por meio da Receita Federal e Secretarias da Fazenda, tira o seu dinheirinho, e imposto não é só imposto de renda, tá? Para os inocentes, você paga imposto na bala que você compra numa doceria, por exemplo, na gasolina, que o Lula aumentou o valor dos impostos, inclusive, que aumentou um pouquinho, né? Então tudo você vai pagando imposto. Esse imposto serve para financiar toda uma máquina que te traz de volta serviços de graça, né? Tudo isso aqui tem que ser comentado. Dá uma olhada nesse vídeo que eu falei aí. Tem o Vale Gás, que agora é Gás do Povo, Luz do Povo, que também são alguns bilhões, o Reforma Casa Brasil, o Minha Casa Minha Vida, na faixa 4, que é para pessoas que ganham até 12 mil reais por mês, ou famílias que ganham a mesma coisa. Tem o Pé de Meia também, que está muito alto. Tem até uma reportagem, eu não sei se eu vou achar agora, mas é o Pé de Meia e a verba para alfabetização, que o Lula aumentou de um e diminuiu do outro. Exatamente. Aqui, ó, comecinho do ano. O governo reduz verba para alfabetização enquanto infla o Pé de Meia. Pé de Meia, para quem não sabe, é aquela bolsa de até R$ 9.200, dependendo se o aluno concluiu o ensino fundamental na escola pública e fez o Enem. Então você tira dinheiro aqui da alfabetização, que é educação básica, e aumenta para o Pé de Meia, que coincidentemente são pessoas que estão saindo então do ensino médio e votam. Acho que você já entendeu aí onde que eu quero chegar, né? Então é um monte de benesses, mas são benesses muito bem pensadas para que os beneficiários sejam, coincidentemente, eleitores, né? Vale a pena você dar uma olhadinha nesse vídeo aí, que eu gostei dele, foi bem feitinho, e mostra aí que, embora você possa bonar ou não a presidência da República, nós estamos pagando aí essa reeleição, essa tentativa de reeleição, e vou te falar, é uma das mais caras que já tivemos história na República Brasileira. Dá uma olhadinha depois, quando obviamente terminar esse vídeo, e deixa seu comentário se você acha que eu estou sendo alarmista ou se realmente a gente tem que preparar os nossos bolsos no ano de 2026. Nessa quinta-feira, do extremo nada, do nada, recebi uma notícia que me deixou de fato assim, boca aberta. Falei, não é possível, eu não acredito. Fui dar uma olhada na internet e era verdade. Flávio Dino, de novo aqui, se você já me acompanha aqui há um tempo, sabe que eu digo o seguinte: o Flávio Dino pode pensar frontalmente contrário às minhas ideias. Um comunista declarado ele, né? E eu penso algumas outras coisas totalmente contrárias. Mas, em que pese isso, eu gosto do Flávio Dino porque ele fala e dá conteúdo pra gente. Eu assisti a sabatina desse filho da mãe, o bicho é inteligente. E embora tenha, como eu disse, algumas ideias pensando do outro lado. Mas ele me surpreendeu aqui. Flávio Dino deu uma decisão liminar que suspende o pagamento de penduricalhos no prazo de 60 dias. Então, nos prazos de 60 dias, União, Estados, municípios, Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário tem que parar de pagar o penduricalho. Já falo que é penduricalho. E aí, vão ter de analisar quais desses pagamentos estão previstos em lei. Se estiver previsto em lei, pode pagar. Não está previsto em lei, não pode pagar. Pois bem, você que caiu do nada,
sobre penduricalhos, esse é um sinal de que você não está inscrito no canal, que eu já falei muito sobre isso aqui. Aproveita a oportunidade, clique em se inscrever, que é de graça, e você vai ficar bem informado sobre tudo que acontece na política nacional e internacional. Penduricalho é o seguinte, se você for dar uma olhadinha, se eu não me engano, no artigo 37 da Constituição, o inciso, ou parágrafo aí, você vai dar desculpa, porque eu não lembro, 10º, talvez. Ele diz o seguinte, ninguém do serviço público vai receber mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal. Em suma, bem resumido, tá? Então, o ministro do Supremo Tribunal Federal recebe lá seus 47 mil reais. Então, ninguém, obviamente do serviço público, né? Se é iniciativa privada, dinheiro privado, faz o que bem entender. No serviço público, ninguém deve receber mais do que 47 mil reais. O que acontece é que se você entrar no site da transparência de tribunais, principalmente, eu já fiz esse exercício e realmente acontece, tá? Os sites são obrigados, por ser dinheiro público, eles são obrigados a divulgar quanto e a quem foi pago. Então, salário foi pago 50 mil reais para um juiz X, e aí você vê que o juiz X recebeu 50 mil reais. Aí você olha e fala, ué, mas a Constituição fala que ninguém pode ganhar mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é 47. Como alguém está ganhando 50? Fosse 50, tava tudo bem. Mas eu trouxe exemplos aqui que tem gente que está ganhando 119 mil em um mês, quando não, em situações mais excepcionais, 300 em um único mês. Aí você fala, tem alguma coisa errada. O Brasil é o país do jeitinho. Por que não seria jeitinho também no judiciário, né? E aí que entra o tal do penduricalho, porque ele fica pendurado no salário e faz com que o valor passe dos 47 mil reais. A ideia é o seguinte, tadinho de mim, mas vamos pensar aqui que eu ganho 47 mil reais, certo? E aí sendo, deixa eu ver, uma profissão que faça sentido aqui, fiscal do Ministério do Trabalho. Aí eu saio da delegacia do trabalho e vou para uma fazenda investigar uma possível sujeição a algumas pessoas à condição análoga de escravo. Então a gente pega o nosso carrinho, vai até a cidade X, aí como é no interior demora para chegar, vou ficar no hotel, então eu gastei aqui 400 reais de combustível, bem berrão esse carro aqui, mas tudo bem, mais 800 reais de diária, então foram 1.200 reais que eu gastei para fazer essa viagem. Então vou lá, não vou colocar aqui a limitação para não complicar a nossa vida, tá bom? Vamos facilitar aqui, 1.000 reais, gastei 1.000 reais. Então dos 47, agora eu tenho 46, certo? Fiz a investigação, voltei para casa. Aí, quando eu chegar lá na comarca onde eu tô, apresento esses 1.000 reais aqui para a delegacia do trabalho no qual eu trabalho e fala, realmente, você realmente gastou, vou lhe reembolsar. Então, no mês que vem, ao invés dos 47, eu recebo 48 para compensar esses 1.000 que eu gastei. É uma indenização por aquele gasto que eu tive no exercício da minha função. Até aqui, totalmente justo. É assim que acontece, por exemplo, na iniciativa privada, né? Aqui, no lado da iniciativa privada, a gente tem os caixinhas, né? A gente tem lá a atividade comercial, vamos chamar assim, e às vezes a gente precisa fazer um gasto em nome da empresa, depois a gente presta contas e é reembolsado. Essa é a lógica, tá tudo justo. Qual é o problema? Alguns órgãos têm independência orçamentária, então eles podem criar modalidades de reembolso à revelia do Poder Legislativo, ou seja, a revelia da lei. Então, alguns tribunais começaram a criar, eu digo tribunal aqui porque o maior escândalo é do judiciário. Saiu uma notícia que eu comentei ano passado aí que mais da metade dos casos subsalários estão no judiciário. Então vamos falar do judiciário. Criaram aí algumas categorias de reembolso de coisas que não necessariamente têm relação direta com o trabalho. Quer ver um exemplo? Auxílio moradia. Falar, mas eu preciso morar na comarca, é uma obrigação do juiz, morar na comarca na qual ele trabalha, né? O fato dele morar na comarca, aí você vai ter gente que vai defender que ele só mora lá por conta do trabalho, mas aí também qualquer pessoa que trabalhe hoje tem que morar na comarca onde trabalha. Isso é um gasto que você tem, é o aluguel da sua casa. Ninguém te reembolsa, né? Seu plano de saúde, você tem porque você quer. Tem o SUS, mas você quer pagar
ninguém te reembolsa. Você não consegue chegar no trabalho e falar, não, eu estou pagando pela saúde de mim enquanto funcionário, então você tem que reembolsar. Isso não existe. Mas na iniciativa pública, no poder público, tá cheio de penduricalhos, de gastos, na verdade não são gastos, né? São acréscimos que são pagos a título de indenização, e aí por conta disso fala, não, o meu salário é 47, não passa dos 47, porém eu tô ganhando mais 40 de auxílio saúde, auxílio creche, auxílio não sei o quê. Eu já trabalhei no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, sei que tem auxílio livro, na época, lá em 2009, tinha, né? Ganhava uma rendinha ali semanal não, mentira, mensal, mas tinha aqui na Saraiva, finada Saraiva. Pra você que não sabe, Saraiva era uma livraria, tá? Muito grande, que faliu. Mas tinha que ir lá na Saraiva comprar os últimos livros de direito, né? Os mais indicados, mais, vamos dizer, premiados livros, para que a gente tivesse sempre a melhor referência, julgar e prestar o melhor serviço aos jurisdicionados. Enfim, vários auxílios que são pagos para ministros, juízes, desembargadores, também, como eu disse, não é só o judiciário, então você tem a PGR também ganhando muita coisa, promotores públicos, quinquênio, um acréscimo que é pago a cada 5 anos. E aí eles também decidem que, nossa, tinha que ser pago desde 2010. Aí o cara recebe uma bolada desde 2010 aí para poder pagar o retroativo, ganhos que ultrapassam o valor do teto constitucional. Aí ano passado o CNJ disse o seguinte, gente, estão xingando bastante a gente, vamos botar um teto um teto além do teto, e aí colocou que os penduricalhos, em que pese eles não gostem que fale penduricalhos, mas você vê aqui, ó, até o próprio site do STF tá falando penduricalhos. Quem sou eu para contrariar o STF? Vamos colocar um teto nos penduricalhos com valor igual aos 47 mil reais. Então, em tese, o CNJ disse que ninguém poderia receber de salário mais que o ministro e nem de penduricalho o mesmo valor. 47 com 47, 80, 94 mil. Não? 94 mil, exatamente. Ninguém pode ganhar mais que 94 mil reais. Se você correr atrás aí de alguns resumos da semana, sei lá, do final do ano passado, eu trouxe aí um tribunal de justiça, se não me engano foi do Mato Grosso do Sul, no qual o sujeito já estava lá com 119 mil reais, depois da decisão do CNJ. Então assim, era mais uma decisão para inglês ver. Ah, legal que tem a decisão do CNJ. Pega eu, me processa. Né? Então, também saiu uma outra notícia que o Brasil era tipo primeiro lugar em super salários, o dobro da Argentina, que era o segundo lugar, o triplo dos Estados Unidos, enfim, é o país dos penduricalhos. Diante de todo esse cenário, o Flávio Dino falou, galera, vamos colocar a bola no chão, vamos colocar uma limitação, vai poder pagar os penduricalhos, os acréscimos, as indenizações que fizerem sentido, como eu falei aqui, o reembolso de transporte. Você comprovando que houve um deslocamento por ocasião do seu trabalho, faz sentido você ter o reembolso, ser previsto em lei, tá? Então, os órgãos, principalmente o Poder Judiciário, não vai poder mais criar benefícios para suas categorias. Jogou esse custo político para o Congresso Nacional, as respectivas Assembleias Legislativas e a Câmara dos Vereadores. E aí você tem aqui, por exemplo, acho que é na página 15 da decisão do Flávio Dino, olha que loucura. Licença compensatória, isso aqui existe, tá? Se não me engano é no Senado. Então você ganha um dia para cada 3 dias normais de trabalho. Entendeu? Então você trabalhou 3 dias, ao invés de você ganhar o dinheiro de 3 dias, você ganha de 4, porque você ganha um diazinho de acréscimo. Olha que loucura. Ou tira ele de folga. Não faz o mínimo sentido, mas existe. E aí você vende e ganha um dinheirinho. Gratificação por acervo processual. Então vamos imaginar aqui o nosso Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que já foi considerado o maior Tribunal de Justiça do mundo, tem de fato acúmulo de processo. Isso faz parte. O juiz que entra já sabe que tem muito processo. E aí ele ganha um acréscimo porque tem muito processo. Não faz o mínimo sentido, né? E aí, portanto, premia quem acumula.
Não quem produz muito, não para o juiz que faz muita sentença, mas aquele que deixa o processo parado. A gratificação por acúmulo de função. Aqui acontece bastante, por exemplo, a Justiça Eleitoral. Você pode ver que ela tem a estrutura do TRE, do TSE, mas são poucos os municípios que têm uma estrutura própria do Tribunal Eleitoral, né? Então, alguns juízes cíveis fazem, às vezes, de juízes eleitorais. Aí, nesse caso, ele ganha um acúmulo de função. Praticamente em toda a comarca tem uma justiça cível, mas nem toda tem uma comarca trabalhista, uma jurisdição trabalhista, uma estrutura judiciária federal. E aí, se o juiz faz, às vezes, ele acaba ganhando dinheirinho. Auxílio locomoção, aí o Dino colocou, inclusive, para quem não comprova que se locomove. Auxílio combustível, auxílio educação. De novo, o que isso tem relação necessariamente com o seu trabalho? Não é uma coisa que é sine qua non. Por exemplo, eu só vou fazer a diligência lá para verificar se tem uma situação análoga à de escravo se eu me locomover. Se eu não tivesse essa locomoção, não acontece a minha fiscalização. Então ela é indispensável para o meu trabalho. O juiz vai para a comarca dele ali, ele tem que pagar as custas para o auxílio transporte, vale transporte dele, para ir lá. Agora ele vai fazer uma inspeção judicial numa fazenda. Aí ok, é toda essa dinâmica, não é que não pode ser pago nada além. O além só pode ser indenizatório no caráter especificamente, estritamente indenizatório. Auxílio saúde, de novo. O que eu tenho que pagar plano de saúde de juiz, cara? Licença prêmio, acúmulo de férias, auxílio peru, isso todo ano. Isso todo ano acontece. Auxílio panetone, eu trouxe aqui ano passado também auxílio iPhone, sim. A Prefeitura de São Paulo criou aqui para os procuradores do município auxílio iPhone, para que eles pudessem ganhar uma boladinha, tipo 5 mil reais ou um pouquinho mais, não, era um pouquinho mais, se não me engano, para que os procuradores pudessem comprar aparelhos e estar, claro, com equipamentos de qualidade. Só que esse dinheiro, esses equipamentos não eram da prefeitura, era do procurador. Então você vê que, olha, você vai ganhar um dinheiro a mais para comprar o iPhone para você, mas é a prefeitura que está te dando, você tem que apresentar nota fiscal. Enfim, são vários auxílios aí, são vários, literalmente, penduricários que ficam pendurados, que fazem com que uma alta casta do funcionalismo público aí tenha uma vida de nobreza numa república que não faz o mínimo sentido. Então agora, com a decisão do Flávio Dino, já falei muito desse assunto, é um assunto que eu gosto, porque eu fico revoltado. Porque na sociedade também temos o direito de questionar o seguinte: nós estamos a fim de pagar isso? Né? Lembrando que o dinheiro não aparece. Todo esse dinheiro aqui é pago por alguém. Então você que paga imposto, é você que está custeando toda essa estrutura. De qualquer maneira, então, Flávio Dino entendeu que pelos princípios da moralidade, principalmente aqueles que estão no artigo 37 da Constituição Federal, tem que fazer essa suspensão por 60 dias, para que nesses 60 dias todos os órgãos da República possam verificar quais desses penduricalhos têm previsão legal e se abstenham de pagar os demais, para que assim a gente tenha um mínimo de moralidade. Aí eu tava discutindo aí com um amigo, discutindo no bom sentido, né, falando sobre o assunto, eu falei, agora vai complicar um pouquinho, obviamente, mas aí também é só o Congresso Nacional fazer como fez, por exemplo, segunda-feira, no qual a Câmara dos Deputados votou um acréscimo aí para servidores do Congresso Nacional, que passa do teto constitucional também. E aí, nesse caso, cumpre o que o Dino falou. Só pode pagar se estiver na lei. Aí, tá na lei, mais uma vez tem um subsalário. Aí, de fato, precisa de uma PEC, seriedade, uma reforma administrativa geral, com muita seriedade para que, de novo, tem que ser regulamentado, tem que ser bem remunerado? Claro que sim, é uma profissão digna, né? Já me falaram isso muitas vezes, o juiz tem que ganhar o suficiente para que ele não fique tentado a vender uma sentença. Mas, pô, tem gente ganhando 300, meio milhão de reais aí, tem reportagem aí, se você olhar, tem gente recebendo mais que meio milhão de reais em um mês. Não sei se é nesse nível que a sociedade brasileira está disposta a continuar pagando. Somente uma reforma administrativa para poder colocar ordem nesse barraco aí, né? Vamos ver o que vai acontecer nos próximos 60 dias. Vão vencer, deixa eu ver, estamos em fevereiro, março, abril. Em abril, a gente retoma o caso para justamente ver o que vai acontecer. Antes de terminar,
o Flávio Dino deu a decisão e pediu também que o plenário se manifestasse, e foi agendada uma sessão extraordinária para que no dia 25 de fevereiro, ou seja, daqui a pouquinho, o plenário do Supremo possa analisar, se debruçar nessa liminar e decidir se ela se mantém, essa liminar, nos próximos 60 dias tem que revisar, ou não. Lembrando que, como eu disse, são os integrantes do Poder Judiciário os maiores judiciários. Então, estamos falando aí de ministros do STF que são beneficiários dos supersalários. Vamos ver de qualquer maneira. Hoje, com TV Justiça e nós aqui do YouTube, eles ficam sob escrutínio popular pesado. E eu faço questão de trazer o que acontecer no dia 25. Se inscreva no canal para não perder o que vai acontecer. No começo desse vídeo eu disse que eu não falaria do Banco Master. Vou cumprir minha palavra, mas vou fazer só uma mera indicação. Vocês sabem o que está acontecendo no Banco Master. Se você não sabe, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores. Ele está fazendo com que haja um desgaste muito grande no Supremo Tribunal Federal, especificamente 2 ministros. O Alexandre de Moraes, cuja esposa firmou um contrato com o banco de 129 milhões de reais, aparentemente sem muito lastro, e o Dias Toffoli, que andou no avião de um dos advogados, andou no avião com um dos advogados do Banco Master, que a família tem relação com a família do Banco Master, também uma relação societária. Então existe aí uma questão de impedimento, suspeição recaindo sobre os ministros, né? E também já conta, obviamente, também somando com tudo, como diriam os psicólogos, somatizando tudo que já aconteceu em relação ao Supremo Tribunal Federal, principalmente no ano passado, em relação à censura, etc. A imagem do Supremo está indo de mal a pior, talvez seja a pior imagem que o brasileiro, a percepção que o brasileiro tem em relação ao Supremo desde a redemocratização. E isso faz com que os ministros fiquem em baixa, né? E aí, consequentemente, o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, que é o Edson Fachin, ele sugeriu que se criasse, portanto, um código de conduta para que as atuações e ações dos ministros, tanto dentro dos autos quanto fora deles, fosse um pouco mais regrada e tivesse um pouco mais de decoro, não ficasse sendo colocado com dúvida, porque a pior coisa que existe para a credibilidade de um tribunal é que sobre os seus ministros integrantes recai algum tipo de dúvida, né? O ministro Gilmar Mendes, ele é mais um ministro, igual aos outros, ele não é mais poderoso no sentido, a caneta dele não pesa tanto, não estou falando de influência. Ele não é um ministro que tem mais poder do que os demais, assim como é o presidente lá, que é só uma questão administrativa. Mas ele é o decano, que a gente chama de decano, que é o mais velho, eu não sei se em idade, mas é o mais velho no sentido de mais tempo de casa. Então, quando o Gilmar Mendes fala, as pessoas o veem como se fosse um representante de sala, como se fosse o guardião, o porta-voz do Supremo. E ele já falou que não precisa de código de conduta, o que já tem na LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura, e na Constituição Federal, bastam. De qualquer maneira, o Fachin entendeu que faz sentido você ter esse código de conduta e disse que ou a contenção se vem por meio do próprio Supremo ou virá de outro órgão, aí fazendo a remissão, obviamente, ao Congresso Nacional. E então ele defendeu que tivesse o código de conduta, inclusive nomeou a ministra Carmen Lúcia como relatora. Então agora ela vai fazer uma minuta, um esboço, um anteprojeto, como o pessoal do direito gosta de falar, um resumão, um pré-contratinho aqui, vamos fazer um pré, olha, acho que tem que ter isso, isso e isso. E aí, uma vez com isso, era bom que você ouvisse os demais integrantes do Supremo Tribunal Federal, fizesse ali uma negociação para que no final a sociedade ficasse sabendo sobre qual é a proposta que o Fachin e todos os demais ministros têm em relação ao assunto. Ele tinha colocado um almoço justamente para que os ministros pudessem colocar cada um a sua posição, porém, isso aqui, ó, tá falando aqui que cancelou, mas antes disso aconteceu isso aqui. O ministro Alexandre de Moraes,
ele estava fazendo o julgamento, obviamente, de um outro caso específico, mas utilizou a informação aqui para dizer o seguinte: não é necessário nenhum outro regramento, tá? Que não seja a Constituição e a Lei Orgânica da Magistratura. Inclusive, ele fez uma frase aqui, usou uma frase, dizendo que onde não cabe a LOMAN e a Constituição Federal, o Código Penal basta. Dizendo o seguinte: se algum ministro pisar fora da LOMAN e da Constituição Federal, aciona-se o Código Penal, não sendo necessário nenhum outro tipo de contenção. Aí, ó, exatamente nesse segundo aqui, 9,50, você consegue ver essa informação no qual ele fala. Não fala especificamente, não fala, olha, Fachin, eu acho que não precisa, mas ele dá o recado. Fala, os juízes não precisam de outras limitações que não aquelas que estão na LOMAN e na Constituição Federal. E claro, aqui são 10 minutos, no comecinho ele fica reclamando lá que tem muitas limitações em relação aos ministros, juízes e desembargadores. Pois bem, por conta disso, o Edson Fachin recuou com o almoço e entendeu que não era o caso de fazer esse almoço expondo racha no STF. Acho engraçado quando o pessoal fala isso aí, racha no STF. Primeiro que são 11 ministros. Tem um porquê 11 ministros, não um. Porque é justamente para o circo pegar fogo. É para que os ministros estejam rachados entre si, que não tenha unicidade. É justamente por isso, por exemplo, que existe a indicação, né, o provimento dos ministros por meio do presidente da República. Em tese, o poder deveria ser alternado, e aí cada presidente da República indicaria um ministro para que tivesse ali a pluralidade de ideias, ou pelo menos duplicidade de ideias, né? A gente sabe que na realidade é um pouco diferente. Num país no que 8 ministros foram indicados pelo mesmo partido, não tem muita pluralidade ou dualidade de pensamentos. Mas enfim, né? Nós temos aí um racha e é bom que tivesse. Engraçado que eles ficam prezando tanto por essa unicidade. Ah, um ministro discordou, não vou fazer. Não, gente, é justamente por ter esse racha que tem que fazer o almoço para fazer a composição. Ah, um ministro não concordou. Que pena. Numa sociedade democrática, a vontade de todos sobrepõe a vontade de uns. Né? Mas parece que teve gente que faltou na faculdade de Direito. Engraçado que todos os ministros, em tese, têm o notório saber jurídico. Todos eles foram sabatinados e deveriam entender que é assim que as coisas funcionam, dessa forma que a política funciona, né? Porque a gente fala que não deveria ter política, mas é o Supremo Tribunal Federal, é o órgão mais político do judiciário. Então eles que aprendam a fazer política também, dentro dos seus limites, obviamente, sem atividade política partidária. Mas de qualquer maneira aí recuou. O que a gente tem hoje, então, é que o Fachin ainda continua com a ideia da elaboração do Código de Conduta, de novo com aquela tese de que se a contenção não vier do Supremo Tribunal, outro órgão o fará, e pode ser que outro órgão fazendo a proposta de limitação possa ser um pouco mais incômoda do que aquela vindo direto dos ministros do próprio Supremo Tribunal Federal. Tá? Vamos ver o que vai acontecer. Eu tenho minhas dúvidas sobre a efetividade desse Código de Conduta, porque pode ser que no final ele seja somente uma recomendação. Não faça palestras e cobre. Aí eu fiz. A punição é não faça palestras e cobre. Né? Porque aí tem muita questão seguinte, qual é a previsão legal? Onde que está escrito que nós precisamos ter um código de conduta? Qual é a fundamentação jurídica desse código de conduta? Né? Porque no final, para sair só um código de conduta com validade igual a de um regimento interno, cuja efetividade, ou seja, o barulho que acontece fora das paredes do Supremo Tribunal Federal é zero, pelo amor de Deus, é muito trabalho. Estou eu aqui comentando, mas vários outros comentando também, à toa. Mas, de qualquer maneira, existe lá o artigo 93 da Constituição que diz que uma nova proposta de LOMAN tem de partir do Supremo Tribunal Federal. Aí você pode dizer se isso aqui seria uma nova lei tratando sobre a magistratura ou se seria um código de conduta. Enfim, tem muito questionamento, tá vendo aí, de quem seria a iniciativa desse código. Obviamente que tudo isso aí seria judicializado e ia parar no Supremo Tribunal Federal, o Supremo que dá a última palavra é dizer que é constitucional. Mas enfim,
Pode ser que no final das contas a conduta aí seja só mais uma gaslight, uma cortina de fumaça só para dizer, olha, nós estamos fazendo aqui, nós estamos trabalhando, não precisa de impeachment, precisa discutir que a gente está resolvendo, porque pode ser que a efetividade é zero. Mas de qualquer maneira agora a ministra Carmen Lúcia está com a batata quente nas mãos e ela vai ter que desarmar essa bomba antes que exploda na própria mão dela. De qualquer maneira, o Fachin aqui, que foi considerado, que maldade, de Edson Fachin pelos outros ministros, porque qualquer coisinha ele recua, né? Ele não é muito do embate, tal qual Alexandre de Moraes e outros ministros, ele é mais recatado do lar, né? De qualquer maneira, ele recuou aqui, e se for assim não vai para frente, porque como eu falei, tem 3 ministros pelo menos que falam publicamente que não precisa de código de conduta. Se ele ficar esperando a unicidade, eu posso adiantar aqui, vou colocar lá no Polymarket, que é aquele aplicativo de apostas, que isso não vai rolar não. E você acha que vai dar em pizza ou que esse código vai sair efetivamente? Deixa aqui nos seus comentários e vamos vamos debater de forma civilizada, diferentemente daquele povo que faz lá em Brasília, se de fato esse código de conduta é bem-vindo ou se ele, no final das contas, vai nadar e morrer na praia. Deixa aqui a sua opinião. Uma última notícia que está saindo do forno ainda, pode colocar aqui que dia 5/2 já aconteceu, mas está no forno ainda, porque de fato, como vocês viram, ela saiu do PL, mas as consequências dessa saída ainda estão acontecendo. Já deu spoiler aqui, a Carolina de Toni, que é uma deputada a mais bem votada de Santa Catarina nas eleições de 2022, ela queria ser candidata ao Senado, lá por Santa Catarina. E aí, não vou falar uma briga, mas uma discordância aí, que eu já vou falar do porquê, fez com que ela falasse o seguinte, ok, se o PL entende que eu não sou a candidata ideal para o Senado, vou para outra legenda que me acolha e que me lance como candidata ao Senado. O que é alguma coisa que eu falei? É justamente uma decisão vinda diretamente de Jair Bolsonaro de que Carlos Bolsonaro, que era vereador lá no Rio de Janeiro, saísse do Rio, fosse para Santa Catarina, lá se instalasse no seu domicílio e saísse pelo estado anunciando que o candidato do PL ao Senado seria ele. E aí imagina, e aí a gente tem, não é uma crítica, mas o pessoal da região sul tem uma questão mais bairrista. Bairrista no sentido de, olha, eu gosto de produto daqui, privilegio produto daqui e pessoas daqui. Tanto é que a Carolina de Toni foi a mais votada deputada dentre todos os outros. Né? Ficou ali com, acho que só ela, com 5% dos votos totais do estado. Para que uma eleição proporcional é voto pra caramba. Então agora colocou aí um estrangeiro, entre aspas, né? Se fosse no Rio falaria um gringo vindo de fora e agora é candidato. Eu tenho muitas críticas aqui em relação às pessoas que carregam sobrenomes, como se aqui fosse uma monarquia e que a pessoa é competente ou não somente pelo fato de que nasceu com o sobrenome certo. Mas, de qualquer maneira, foi referendado pelo Partido Liberal de que o candidato ao Senado será, lá em Santa Catarina, Carlos Bolsonaro, porque o Jair Bolsonaro, que é o presidente de honra, ou pelo menos era, não sei como é que ficou essa questão pós-prisão dele, decretou que quem devia ser o candidato de Santa Catarina seria o Carlos Bolsonaro. Lembrando que nessas eleições, claro, o presidente da República é muito importante, né? Mas a gente tem que considerar que, considerando que 2/3 do Senado vão ser trocados nessas eleições, se você conseguir um bom desempenho eleitoral somado ao outro 1/3 que lá já está, pode ser que você tenha a maioria no Senado. E aí, com a maioria, você pode conseguir a presidência do Senado e pautar assuntos de interesse de determinado lado. Isso, obviamente, vale tanto para a direita quanto para a esquerda, que já declarou também que a eleição para o Senado é muito importante. Tanto é que, no ano passado, o Gilmar Mendes deu aquela decisão lá, né, alterando a lei dos impeachments em relação aos ministros, e dentre a justificativa que ele deu, falou que tem muita gente candidatando ao Senado
com a promessa de ferir de morte o Supremo Tribunal Federal. Então as eleições para o Senado estão sendo consideradas como muito importantes. Nesse cenário todo, a Caroline de Toni é, obviamente, a herdeira por excelência. Foi ela a deputada que mais recebeu votos em Santa Catarina. Faz mais sentido, inclusive eleitoral, que ela seja candidata ao Senado, porque ela tem mais tração eleitoral para ser candidata. Né? De qualquer maneira, o PL entendeu que, sinto muito, sai aí como deputada federal de novo, ou sai vice do Jorginho de Mello, que é o governador. Só que o governador olhou e falou, eu sou do PL, mais uma vice do PL, pode ser aí que a gente com chapa pura não faça nenhuma coligação e isso enfraqueça a nossa candidatura. Acho melhor não. E aí ela viu esse cenário. Não posso sair de vice, não posso sair para governo, obviamente. Não posso sair para Senado. Então eu vou sair do Partido Liberal. E ela saiu desse partido e vai se filiar talvez ao Novo. Acontece que, um dia antes, Michele declara apoio a Carol de Toni no Senado após impasse com Carlos. A gente sabe aí que com a inelegibilidade de Jair Bolsonaro, Michele eleitoral é um trunfo do Partido Liberal. E ela, nesse embate aqui, eu já ouvi histórias aí de que a Michele não se dá muito bem com os filhos de Jair Bolsonaro do primeiro casamento aí. Mas de qualquer maneira, né? Que a gente sabe aqui no público é que todo mundo se ama. Mas, na primeira oportunidade que teve para instalar uma treta, a Michele declarou apoio aí a Carol de Toni. Apesar desse apoio, a Carol foi para o Novo, se eu não me engano. E aí vai sair como concorrente contra o Carlos. Aí você pode falar, não tem problema nenhum, porque são 2 vagas cada estado que tem direito de eleger esse ano. Primeiro, que normalmente fica uma vaga para a esquerda e uma vaga para a direita. Então são 2 vagas, mas pode ser que a direita não tenha, não vou falar força, mas pelo menos organização suficiente para acertar o voto, de modo a votar em 2 candidatos da mesma forma, como aconteceu, por exemplo, aqui em 2018, na qual tivemos a votação de 2 candidatos, pelo menos na época, considerados à direita, que foi o Major Olímpio e a senadora Mara Gabrilli, né? em contrariedade a um outro candidato de esquerda. Pode ser que aconteça isso, pode ser que não. E aí, como eu falei, essas eleições, o Senado é muito importante para você jogar com a sorte. Lembrando que sairão, portanto, o Espiridião Amin, que já é senador, foi eleito em 2018, então vai ser candidato novamente agora, o mandato dele acaba dia 31, e aí faz com que ele, então, se candidate de novo ou vá embora para outro cargo. Pelo que já foi dito aqui, ele não vai sair para o governo, o que faz com que ele seja mais provável sair novamente ao Senado. E aí você tem a Caroline de Toni, do Novo, ou pelo menos essa informação que eu recebi, ela será do Novo, e o Carlos Bolsonaro, do PL. São 3 candidatos para 2 vagas. 2 vagas sendo bem otimista, porque normalmente se elege um espectro da política, elege só um, apesar de Santa Catarina ser o estado que eles consideram mais bolsonarista do país. Pode ser que eles levem os 2, não vou falar 2 vagas, 2 vagas. Tá? Dentro dessa decisão aqui, a Carol de Toni disse o seguinte: eu vou porque eu estou bem nas pesquisas. É isso aí, botou na mesa, gostei da declaração. Eu me comprometi com deputados, com prefeitos, com todo mundo. Não tenho como voltar atrás, mesmo que eu perca. Porque aqui ficou uma discussão justamente isso. Lealdade partidária, uma deputada que sempre votou de acordo com os ditames do partido e alinhados aos interesses principalmente do Jair Bolsonaro, e do outro lado, a linhagem que eu estava falando, fazendo a minha crítica, que não é porque eu nasci com o sobrenome X que eu herdo as mesmas características do meu pai, ou que, portanto, eu sou legitimado tal qual meu pai era. Né? Eu sou crítico disso aí. Vejo, por exemplo, a mesma coisa acontecer com Flávio Bolsonaro. Muita gente vai votar nele sem muito prazer. Não é porque gosta dele, mas é porque talvez seja um voto anti-PT.
E o que legitimou ele? Ser filho do ex-presidente da República? Né? Aqui não é uma monarquia. Lembremos sempre disso. Né? Em 93, o Brasil teve a oportunidade de transformar-se numa monarquia, votou na República. Presidencialista, vamos lembrar disso aqui. De qualquer maneira, então, ela botou na mesa, falou, vou sair e, mesmo que eu perca, vou para essa disputa. Então tem esse imbróglio aí que, de acordo com a Veja, expõe uma crise aqui na família, já que ex aqui indicou o Carlos e a esposa abonou a candidatura da Detone, né? Engraçado aqui essa informação, engraçado não, importante essa informação. Ao impor a candidatura do filho Carlos, Bolsonaro retirou do jogo a campeã de votos do PL do estado, que é a Carolina Detone. Aí a pesquisa que é interessante, 6 em cada 10 eleitores reprovam o estrangeiro vindo de terras, né, alheias para o nosso estado, que eles chamam lá, falam assim, ele não é Catarina, não é catarinense, né, e vem aqui para pegar os nossos votos só porque tem um sobrenome, não pegou bem, porque ele não saiu, por exemplo, senador pelo próprio Rio de Janeiro. Tem muita crítica em relação a isso aqui. Bem, faço meus votos aí, não sou de Santa Catarina, mas faço meus votos aí que a Detone seja bem sucedida, né? Acompanho o trabalho dela no Congresso Nacional, pelo menos em relação àquilo que eu falei, a fidelidade, né? Ela tem mantido aí um trabalho numa coerência, não tem mantido uma coerência que realmente é louvável. Eu faço meus votos aí que ela seja bem sucedida aí, porque eu voto na treta, eu gosto de ver bagunça justamente pra gente trazer aqui conteúdos para vocês. E eu acho que eram essas notícias aqui, então fica aqui a questão da Santa Catarina, vamos acompanhar e aí verificar quem de fato vai ser candidato, porque eu até comentei no vídeo passado, o calendário eleitoral é meio burro. Na verdade, todo mundo tem que se candidatar, na verdade, todo mundo tem que se filiar a partido até março, comecinho de abril. E aí só depois vai ser decidido se ou quem será candidato a senador. Pode ser, por exemplo, que o Esperidião Amin depois não consiga a legenda do PP. Muito raro, isso aqui que eu tô falando é quase improvável, mas pode acontecer. Pode acontecer que o partido no qual, eu acho que é o Novo, mas pode ser que seja outro partido. E esse partido que receber fale, olha, a gente fez aqui algumas análises, é melhor deixar o Carlos Bolsonaro. E aí ela não possa trocar depois de abril a sua esqueci, a candidatura, né? Filiação partidária, melhor dizer, a sua filiação partidária. São coisas que vão acontecer no decorrer do ano de 2026 e vai dar confusão, sem sombra de dúvidas, vai ser muito interessante a gente visualizar e tendo qualquer novidade em relação ao assunto, como eu sempre digo, eu trago aqui no canal para vocês. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você chegou até aqui, isso é um indicativo, um sinal de que você gostou do vídeo, apesar de eu falar muito. Tendo gostado bastante desse vídeo, deixa o seu curtir. É uma métrica muito importante para a gente que produz conteúdo, saber se a gente está no caminho certo ou não. Estou pedindo, compartilhe esse vídeo também no grupo da família, para o pessoal já ficar inteirado do que aconteceu na primeira semana efetiva de política no país. E terminando meus pedidos, se inscreve nesse canalzinho simplório, lindo, maravilhoso. E assim também, clica no sininho, porque assim toda vez que eu trouxer um vídeo novo, o YouTube vai te notificar e você vai ficar por dentro de tudo que acontece na política nacional e às vezes internacional. Por esse vídeo é só, um grande abraço, tchau, tchau.